Continuando a nossa série sobre as distorções cognitivas, né? Hoje nós vamos falar de uma que é a supergeneralização, que é uma típica distorção que envolve uma percepção da realidade e não só, né, de modo negativo, mas que de tudo que a gente vai fazer, ou que a gente pretende, ou que a gente já fez, de que sempre vai dar errado. Não importando nesse sentido se a gente vai mudar o nosso comportamento, se a gente vai fazer outras coisas ou se vamos fazer do mesmo jeito alguma coisa, né? Como um projeto, como iniciar um trabalho, iniciar um relacionamento, educação financeira, física, academia. Se uma vez algo deu errado que seja associado a um aspecto da vida, então essa distorção ela faz com que a gente acredite que tudo vai dar errado. Ela faz com que a gente perceba que a gente tenha a percepção de tudo negativo. Ou seja, essa percepção ela fica distorcida a longo prazo, ao ponto da pessoa que sofre com isso, ela deixa de fazer aquelas atividades que anteriormente ela gostava, porque ela acha que nem nessas atividades que ela gostava, ela vai ser funcional, vai ser produtiva, vai ter alguma coisa, porque uma única coisa em sua vida deu errado. Então, uma única coisa na nossa vida, dado a essa distorção, dá errado, e de forma global nós associamos que todas as situações da nossa vida são generalizantes, ou seja, tudo vai dar errado e nada mais vai dar certo. Todos esses aspectos negativos, né, seja em uma situação ou em outras, fazem com que a pessoa ela tenha certa dificuldade de perceber que um problema basta para aquele momento, né, para uma única coisa, que praticamente aquele mesmo problema ele não vai acontecer em outras situações e dificilmente ele se encaixa nessas diferenças situacionais ou em outras situações e que é preciso avaliar e enfrentar uma situação de cada vez, sem achar que vai acontecer como antes. Ou seja, se a gente tem um resultado negativo no trabalho, não significa que no outro trabalho, no outro dia, no relacionamento, na academia, na nossa própria educação, isso vai permanecer. Isso corresponde à ideia de que você não é uma pessoa negativa ou que não sabe fazer nada, mas que as coisas muitas vezes fogem do nosso controle mesmo quando a gente tem ali certo controle de algo. Então, quando nós falamos em pensamentos como nada vai dar certo, para mim é sempre assim, nunca deu certo, nunca vai mudar, é sempre da mesma coisa, as coisas só vão acontecer assim e tal, vão além da realidade. E por isso que ficam essas distorções mais rígidas e essas rigidezes de pensamento. Quando isso acontece, como a gente sabe, e por causa da nossa série aqui, por isso eu recomendo vocês a verem o nosso primeiro capítulo, né, dessa série, primeiro vídeo, né, melhor dizendo, da série sobre as distorções, a gente sabe que as mesmas, elas tendem a sempre mudar a nossa percepção e nos deixar com um ciclo de sentimentos, um ciclo de pensamentos disfuncionais. Por isso que é necessário a gente categorizar a distorção. Ou seja, quando isso acontecer, você pega um papel, pega lá o seu smartphone, né, com aquele bloco de notas ali, e então você vai anotar a primeira coisa que passou ali pela sua mente, pela sua cabeça, antes que aqueles pensamentos, né, que falavam que você não ia conseguir acontecer. O que aconteceu antes de eu ter esses pensamentos, né? Ou isso é uma realidade? Porque quando a gente faz isso, nós descobrimos qual que é o padrão disfuncional daquele momento. E quando você faz isso, as coisas começam a mudar, porque você vai olhar para um lado mais realista daquela situação, mesmo com todas as situações ruins que já aconteceram na sua vida e que você passou. Por isso que faça esse exercício pensando quais evidências trazem a realidade e quais evidências falam que esse pensamento é um pensamento disfuncional, é um pensamento negativo, que nada mais daria certo. Quando você faz isso, quando a gente faz isso, a gente percebe as evidências ali e as interpretações que nós estávamos tendo anteriormente de nos sentirmos daquela maneira. De a gente pensar que as coisas vão continuar dando errado, que eu não sou bom, muito pelo contrário. Quando você faz uma análise crítica dessa realidade, você percebe
percebe que em determinado ambiente você foi alguém muito bom, em determinada situação você foi muito produtivo. E é interessante que você faça essa repetição de exercícios e de comportamento. Um comportamento muito interessante que também é um exercício é o da própria exposição. Exponha ao mesmo ambiente que outrora você achou que não ia dar certo, você tenta fazer aquilo que achava que não poderia fazer. Vai sem preconceitos ou com preconceitos mesmo, não importa. O importante é você realizar aquilo, apenas faça. Porque os resultados, geralmente, eles demonstram, né, com base na realidade, que sim, você pode fazer, você vai ser até melhor do que você imaginou, e isso vai proporcionar uma mudança nas estruturas ali cerebrais responsáveis pelos nossos pensamentos, e esses pensamentos responsáveis pelos nossos sentimentos, e esses sentimentos responsáveis então pelos nossos comportamentos. Com isso, a gente tira um grande peso, né? Um grande fardo da nossa vida, porque muitas vezes, apenas olhando para a realidade, a gente vê que esses pensamentos nunca foram verdadeiros e que essas distorções não têm base nenhuma no que nós realmente somos. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos continuando com a nossa série aqui sobre distorções cognitivas. Não esqueçam de deixar o seu like, curtir, se inscreva, comenta nesse canal, porque assim vocês nos ajudam a ajudar mais e mais pessoas através da terapia cognitiva, da comportamental e agora com também as neurociências. Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço e fique bem. Tchau!